Oi, gente. Meu nome é Bruna, eu sou aluna da residência pedagógica e hoje eu vou responder com vocês as questões da semana 4 de filosofia. A semana 4 ela tem como tema Freud e a psicanálise, e a primeira questão ela possui um texto introdutório que é o seguinte: Você já experimentou uma paixão arrebatadora? Já sentiu uma profunda antipatia por alguém que acabou de conhecer? Ou teve um sonho estranho, assustador e aparentemente sem pé nem cabeça? Pois a noção teórica do inconsciente nasceu justamente da percepção de que, em alguns casos, nossas ações e sentimentos não são guiados apenas pela razão ou pelo consciente. Esse texto possui como título O Inconsciente retém memórias que afetam nossas atitudes e ele é de autoria de Mariana Oliveira e Rita Trevisan. E após ele nós temos a pergunta propriamente dita, que é a seguinte: o conceito de inconsciente dentro do pensamento de Freud pode ser entendido como a. Uma descoberta que procurou compreender a complexidade humana para além da razão. B. Um aspecto humano que deve ser rejeitado na busca pelo conhecimento. C. O lado mais sombrio da nossa humanidade, que pode nos conduzir a erros e preconceitos. D. A parte responsável por nossa memória, nosso acúmulo de experiências. E, por último, E. Um guia alternativo para nossas ações que deixa transparecer toda e qualquer atitude. Para que a gente consiga responder essa pergunta, a gente precisa ter algumas ideias em mente, como, por exemplo, a de que para o autor, o inconsciente ele é responsável por aquelas memórias que a gente não consegue ter ciência. Então a gente não sabe que elas estão na nossa mente. Mas isso não faz com que elas não estejam lá. E devido a isso, a toda essa complexidade, é um tema riquíssimo de estudo. Atualmente gera ainda inúmeras teses, dissertações que contribuem enormemente para essa área do saber. Então, tendo em vista essas ideias, a gente pode já ir eliminando algumas alternativas, como, por exemplo, a alternativa B, um aspecto humano que deve ser rejeitado na busca pelo conhecimento, porque, pelo contrário, é um tema extremamente rico para a psicologia, então ainda é um tema que é estudado com muito afinco e dedicação. A gente também pode eliminar a alternativa C, o lado mais sombrio da nossa humanidade, que pode nos conduzir a erros e preconceitos, porque não é disso que se trata o nosso inconsciente. A gente pode também eliminar a alternativa D, a parte responsável por nossa memória, nosso acúmulo de experiências, e também a alternativa E, um guia alternativo para nossas ações, que deixa transparecer toda e qualquer atitude, porque essas são alternativas que não respondem satisfatoriamente à questão. Então, tendo em vista isso, nos resta a alternativa A como a correta, que é uma descoberta que procurou compreender a complexidade humana para além da razão. Então, nessa questão, a alternativa A fica sendo aquela que responde mais satisfatoriamente a questão. Nós temos também a questão 2, que também possui um texto introdutório, que é o seguinte: há 3 fontes de que o nosso sofrimento provém: o poder superior da natureza, a fragilidade de nossos próprios corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na sociedade.
Quanto às duas primeiras fontes, nosso julgamento não pode hesitar muito. Ele nos força a reconhecer essas fontes de sofrimento e a nos submeter ao inevitável. Esse reconhecimento não possui um efeito paralisador. Pelo contrário, aponta a direção para a nossa atividade. Se não podemos afastar todo o sofrimento, podemos afastar um pouco dele e mitigar outro tanto. Quanto à terceira fonte, a fonte social de sofrimento, nossa atitude é diferente. Não admitimos de modo algum. Não podemos perceber porque os regulamentos estabelecidos por nós mesmos não apresentam, ao contrário, proteção e benefício para cada um de nós. Esse é um texto do próprio autor, Freud. O título da obra é O Mal-Estar na Civilização de Outros Trabalhos. E a questão propriamente dita é a seguinte: a partir do trecho citado e do conteúdo desta semana, redija um texto justificando a ideia defendida por Freud de que a cultura não torna os seres humanos felizes. Para que a gente possa responder esse texto satisfatoriamente, redigir esse texto, a gente precisa passar por alguns pontos, que são os seguintes. O autor ele não faz uma distinção entre cultura e civilização. Então, a gente pode entender que a cultura ela foi moldada e é moldada com o passar do tempo e das gerações, e algumas regras básicas elas são estabelecidas para promover um bem-estar social. Então, nisso a gente pode citar como exemplo as leis, como leis de agressão, de homicídio. Essas foram leis pautadas visando o bem-estar do todo, para que um indivíduo não retire, teoricamente, a vida de outrem sem necessidade. E em caso algum também. Então, nesse sentido, nós podemos entender que, para promover um bem-estar social, a liberdade individual ela é restringida. Então, ela é afetada nesse caso, para que a gente consiga não só conservar a espécie, mas ter uma relação de bem-estar um com os outros. Então, nesse sentido, para que a gente consiga estabelecer essa sociedade, algumas coisas elas precisam ser privadas do indivíduo e, nesse sentido, para o autor, acaba fazendo com que essa cultura não os torne totalmente felizes. Eles não usufruam toda a potência da liberdade que eles possuem. Então, o texto ele deve passar por essas ideias para que ele responda de forma satisfatória à questão. Muito obrigada por vocês terem assistido até o final. Eu coloquei aqui todos os programas que eu utilizei para montar essa videoaula e até a próxima!